Chegamos no Salmo 127. Nós nos unimos aos nossos irmãos na romaria rumo a Jerusalém, porque sabemos que somos o povo do caminho. Estamos numa jornada até chegar a Nova Jerusalém. Com esse entendimento, sabemos que vamos passar e enfrentar muitos desafios da nossa jornada. E quando a gente chega na canção 127 do Saltério, nós vemos uma canção que toca profundamente o nosso coração. Chegamos na parte mais sensível da vida das pessoas. Dizem que a parte mais delicada é quando tocam no nosso bolso. Mas se a gente chama de verdade, isso não é uma verdade para nós. Agora, se tocam na nossa família, então, com essa compreensão, com esse entendimento, o salmista nos leva agora para uma grande verdade. E a descoberta é que no Salmo de Romagem, no Salmo 127, ele foi escrito pelo rei Salomão. Uau! O rei Salomão escreveu um Salmo de Romagem. Obviamente, ele não escreveu esse salmo no período em que as pessoas estavam logo após o cativeiro babilônico. Não. Esse salmo provavelmente foi escrito antes, bem antes, quando ele estava construindo o templo, quando ele estava edificando Jerusalém, quando ele estava construindo casas e avançando na construção e na edificação da cidade de Jerusalém. Entendido isso? E por que muitos estudiosos julgam que este salmo é o Salmo de Salomão? No versículo 2, na parte B, nós encontramos assim a seguinte declaração: Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Amados aí no original, no hebraico, está Gededias. E um dos nomes de Salomão era Gededias. Então era como se ele dissesse assim: Deus cuida de mim, Salomão, enquanto eu durmo. Essa é uma das afirmações para confirmar, mas a maioria dos estudiosos são unânimes e dos hebraístas são unânimes em dizer que o Salmo 127 foi escrito por Salomão nesse período que eu falei para vocês. Algo que salta ao nosso olhar é que essa construção, esse texto fala de construção, mas fala da construção mais importante que existe, que é a família. A família é uma obra maravilhosa de Deus. Assim que ele criou Adão e Eva, criou a família, a primeira instituição que existiu, mostrando que nós não fomos criados para ficarmos sozinhos. Deus nos constituiu, Deus nos criou para formarmos famílias. E você vai entender aqui que essa família não é só sua família da sua casa, mas também pode ser uma família espiritual, porque sabemos que Deus é Pai, Jesus é o Filho, e juntamente com o Espírito Santo eles trabalham, eles são uma família. E o Senhor nos incluiu no seu reino para fazer parte da família dele, nós somos adotados. Isso é maravilhoso, não é? Então, com muita alegria, com muita satisfação, chegamos a um dos salmos muito conhecidos. Você vai olhar aí no versículo 1, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Também é um dos versículos que se ensinam às crianças. Toda pessoa, toda criança que nasceu, que cresceu na igreja, foi ensinado esse versículo. Só que esse versículo tem muito mais a nos ensinar. Seja bem-vindo ao Salmos Entre Irmãs. Hoje nós estamos no Salmo 127 e nós vamos mergulhar em mais um Salmo de Romagem. O contexto em que este cântico era entoado a Deus é o retorno do cativeiro babilônico, pessoas que estão tentando reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir suas famílias. Então esta canção é muito pontual. Se o Senhor não edificar a cidade, a família, o templo, em vão é o nosso trabalho. E enquanto eles caminhavam, retornando a Jerusalém e fazendo essa trajetória, indo e voltando, eles refletiam sobre esta grande verdade. O Senhor nos chamou para sermos edificadores, e isso é maravilhoso. Nós nascemos para ser edificadores. Adão e Eva foram criados para serem os pais da humanidade, para dar início a um grande sonho de Deus, que era construir uma humanidade de pessoas que o adorassem, que estivessem se relacionando com Ele. E Ele nos deu a oportunidade de construir. Só que neste texto está muito claro
Nós até podemos trabalhar muito, mas se Deus não estiver envolvido no nosso trabalho, se Ele não for a base desta edificação, é um trabalho em vão, é um trabalho desnecessário. E aí o texto vai falar da família, porque se não houver famílias, não há sociedade. Ela é a célula máter, ela é a base da sociedade e ela é uma reunião de crescimento. Por isso que quando nós pensamos em família, nós pensamos um homem e uma mulher, porque eles são os únicos que podem dar continuidade. Um homem com homem, uma relação homo, não pode dar continuidade, não tem como gerar frutos, porque é uma relação entre iguais. Um homem e uma mulher não são iguais, e essa diferença faz com que eles tenham elementos dentro deles que possam gerar outras pessoas, que possam gerar outros filhos. Esta bênção está sobre o homem e sobre a mulher. Família começa de um homem e de uma mulher. Família, ela é regida por 3 alicerces, que são homem e uma mulher, e pela monogamia. Não tem como você pensar numa família e você imaginar um monte de gente envolvido naquilo. Até conhecemos histórias reais de pessoas hoje, no século XXI, que são casadas que são poligamos, que têm 3 casamentos, que as pessoas vivem juntas nas mesmas casas, mas isso não é um princípio de Deus. Porque isso configura uma bagunça, isso não é uma construção familiar. Salomão, o escritor desse texto, ele foi muito infeliz na vida dele porque ele surtou. Ele não quis só uma esposa, ele teve 1000 mulheres. Isso mesmo que você está ouvindo. O rei Salomão era meio doidinho, como é que ele aguentava tudo isso? E aí ele mesmo teve a reflexão e teve o entendimento que nenhuma delas trouxe felicidade para ele, porque elas não eram dele. Era uma bagunça dentro do coração dele. De fato, ele só tinha encontro com as mulheres, mas o coração, porque o lar, a família, ela está ligado ao corpo, à alma e o espírito. Não tem como você dizer que tem ligação, um casamento com alguém se seu corpo, sua alma e seu espírito não estiver conectado. E também há outro aspecto, que ele é monossomático. O que é isso? Eu preciso me unir a outra pessoa, estar unido a outra pessoa sexualmente também, misturado a outra pessoa. E isso é importantíssimo de entender, porque tem pessoas que praticam os atos sexuais fora do casamento e não são abençoadas porque não existe uma aliança, porque estão fora dos princípios do Senhor. É como se ela estivesse degradando o seu corpo, estivesse usando o seu corpo como objeto. E dentro do casamento, sim, é uma bênção e deve acontecer esse encontro sexual. O casamento é regido por esses 3 pilares. Para compreender a bênção que o Senhor está liberando no Salmo 127, primeiro é necessário entender dessa união entre 2 pessoas que se veem comissionadas a construir algo que não é só uma casa. A construção é uma construção de um lar. E aí, quando nós olhamos para o texto, que faz uma conexão clara, o Salmo 127, juntamente com o Salmo 128, é uma conexão clara de uma mensagem, de uma bênção liberada sobre a família. Lembrando que o contexto que aquelas pessoas viviam era de uma construção da cidade, do templo e da família. E se você pensar na grande missão que existe de um lar e uma família, é que se uma família sólida e abençoada é construída dentro de uma casa, obviamente ela vai tocar uma sociedade, né, uma cidade, e ela vai tocar também uma igreja. Ela vai abençoar, aonde ela estiver, ela vai abençoar. Isso é um fato. Quando o salmista Salomão escreveu essa canção, não sei se ele conseguia deslumbrar a espiritualidade que existia nesta canção, porque ela alcança todos os tipos de construções, porque tudo começa da construção familiar de um homem e de uma mulher. Talvez esse assunto para você seja um assunto bem complicado, porque você talvez não viva essas realidades de uma forma agradável, mas nós vamos aqui mergulhar e vamos entender a bênção que o Senhor tem
para nós, em nome de Jesus. Essa compreensão das quatro da família, nós podemos olhar no Salmo 27 e 128, 4 fases de uma família. Quando você chegar no Salmo 128, você vai ver ali a terceira e a quarta fase, porque a primeira e a segunda fase é encontrada aqui no Salmo 127. A primeira fase pode ser vista no versículo 1 e no versículo 2, que pode ser entendido como o casamento. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardar os sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde, e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles estão dormindo. Quando as pessoas resolvem se casar, elas se preocupam muito com a festa. É um gasto exorbitante e uma preocupação muito grande com aquele dia, com aquele momento, com as roupas. É muito lindo, é muito lindo. Só que a grande preocupação dentro das duas pessoas que decidem formar uma família, construir uma família, é que se o Senhor não for chamado para aquela união, não adianta. Se o Senhor não for colocado naquele amor, porque muitas pessoas dizem que o segura o casamento é o amor. E você pode pensar em histórias que você conhece que você sabe que não é o amor que segura o casamento. Porque tem pessoas que amam um dia e fazem de tudo, mas o outro não amam mais. O que aconteceu? O amor acabou? Dizem que o amor não acaba, ele se esfria. Mas a grande verdade é que se Deus não for convidado para essa construção, para essa formação de um lar, não adianta, porque Ele é o alicerce, é Ele que edifica. E há outro entendimento aqui, que é o entendimento da valorização das pessoas, porque aqui fala de um trabalho desenfreado. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que trabalham para ter bens, para ter uma vida satisfeita, mas elas não usufruem. E o pior, elas não conhecem o esposo ou a esposa, elas não desenvolvem uma relação de amizade e de compartilhar e de entrega. Os filhos não conhecem os pais porque só trabalha e não se consegue nada. É um fato. É necessário existir uma valorização do ser e não o ter. E isso choca com o pensamento pós-moderno, onde as pessoas são hedonistas, egoístas e elas só pensam no prazer delas. Quando nós resolvemos formar uma família, ou quando nós olhamos para a nossa própria família, pai, mãe, filhos, nós temos uma grande lição ali, que não é o mas é o coletivo, é o nós. É por nós. E isso vem para nós como uma bomba, principalmente nessa geração, onde se mais encontram pessoas egoístas querendo ter, e não valorizam as pessoas, e não valorizam o eu. Coloca o trabalho acima de todas as coisas, e olha o que o texto diz, que o Senhor dá quando se dorme. Ou seja, é Ele que promete o cuidado. Se a gente for olhar lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 33, diz que buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. É o Senhor que faz. É o Senhor que dá. É o Senhor que dá a bênção, é o Senhor que assina a bênção para nós. Nesse primeiro entendimento, desse lar, dessa primeira fase que é o casamento, é necessário muita diligência e muita sabedoria, porque construções mal feitas podem desencadear uma história horrível de amor, uma história de destruição, ao invés de uma história de amor. Podem destruir o coração das pessoas e corações ficarem destruídos para sempre por causa daquelas marcas. Isso é muito sério. O Senhor tem misericórdia das nossas vidas e nos ajude a edificar lares onde Ele está na base, onde Ele é que ajuda, onde Ele é que coopera, onde Ele é chamado para cooperar. A segunda fase do casamento ou da construção de uma família é com a chegada dos filhos. É um momento que muda totalmente a dinâmica da vida das pessoas. Você já tem filhos?
Você pode testemunhar aí. Se você tem esse testemunho, coloque nos comentários como foi a chegada dos filhos à sua vida, foi a alegria de ter os seus filhinhos. Os filhinhos colorem a vida das pessoas. Será? Nem todo mundo vê assim. Muitas pessoas veem como um fardo. Muitas pessoas não ficam felizes quando descobrem que estão grávidas. E aqui no texto fala, esse segundo ponto, ele pode ser marcado, se você estiver marcando na sua Bíblia, do versículo 3 até o versículo 5, que diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem na sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da sua cidade. Ah, que maravilha! Tem uma grande promessa, uma grande bênção aqui, porque os filhos são presentes do Senhor. Em outras traduções dizem que os filhos são herança do Senhor. E o que é uma herança? Uma herança é algo que eu recebo sem fazer nada. Não tem merecimento. Não tem um trabalho que eu fiz para merecer aquilo. Não. Herança é algo que eu ganhei de alguém. E no caso aqui, os filhos é algo que Deus concedeu às pessoas. Foi o Senhor que deu às pessoas. O Senhor deu para as pessoas cuidarem. E esse presente não pode ser desperdiçado. É necessário olhar para os filhos como alguém que você está apontando para um grande futuro. Demonstrar a esta pessoa o grande futuro que elas têm pela frente. Então você vai fazer de tudo. Você vai educá-la no melhor que você pode. Você vai dirigi-la no melhor que você pode. Você vai dizer a esta pessoa quem ela é, porque muitas crianças, ao invés de receber dos seus pais orientações preciosas, ele recebe dos seus pais palavras de depreciação, palavras que diminuem, palavra que coloca a pessoa no lixo. A criança cresce achando que é um lixo, porque o pai e a mãe falam assim dela. Então é muito importante que os pais não desperdicem o presente que Deus deu. Entendendo que os filhos foram dados para você cuidar, mas eles são de Deus. Um dia você terá que prestar conta para Deus sobre os filhos que Ele te deu, que Ele entregou nas suas mãos. E aí, o que você vai dizer para o Senhor? Eu não tive muito tempo para cuidar do meu filho. Eu não consegui cuidar dele direito. Isso é sério. Muitos são os que têm filhos e não compreendem que a bênção que são, a herança que receberam na sua mão. E o texto fala que os filhos são um galardão. Galardão é uma recompensa, é uma coroação da vida. Que maravilha! Se olhar para as crianças que o Senhor te deu, você vê assim, é o grande presente da minha vida. Isso é lindo, não é? Foi assim que o Senhor preparou. Foi assim que o Senhor planejou para que acontecesse dessa maneira. As coisas não podem valer mais do que os filhos. Conta-se uma história de um casal que trabalhou muito para comprar um carro. E no dia que esse carro chegou, o filhinho, que era muito peralta, ele começou a desenhar com o carro, estragando toda a pintura do carro. Quando o pai viu aquilo, o pai começou a esmagar as mãos daquela criança, foi tomado de ira e de raiva, e ele esmagou e bateu. E a criança foi para o hospital. Perdeu as duas mãos. E quando o pai entrou lá na sala onde a criança estava, a criança olhou para o papai e falou: papai, eu nunca mais vou arranhar o seu carro. Quem era mais importante? O carro ou a criança? O que é mais importante? O seu sucesso ou a sua criança? O que é mais importante é você conquistar e você tirar férias incríveis, ou você dar atenção durante um ano para sua criança? Isso é muito sério. Crianças órfãs dentro de casa. Isso que mais acontece nos nossos dias. Crianças que estão sendo educadas por redes sociais, por joguinhos.
Pessoas não param o tempo para dedicar aos seus filhos, para orientá-los, para ensiná-los, para conversar, para conhecê-los. Pessoas crescendo órfãs. Isso é muito sério. Então esse texto vem dizer que Deus deu como um presente, eu não posso desperdiçar esse presente porque eu vou prestar conta, são ao galardão da minha vida, aquilo que é mais importante, e fala que é uma flecha. O contexto que era vivido naquela época, se você consultar na história, você vai ver que muitas pessoas eram chamadas à guerra. E os flecheiros eram os mais importantes, porque eles eram estrategistas. De longe, eles tinham uma mira ótima para atacar, para combater quando vinha um inimigo. E aqui o texto fala que Deus deu filhos como flechas. Olha o símbolo que ele usou, olha a comparação. Todo guerreiro tinha sua flecha. E a flecha não estava longe dele, não, a flecha estava junto dele, ali, junto, nas costas dele. Isso mostra um cuidado que os pais devem ter com os filhos. Os filhos não podem ficar largados por aí, sendo educados por qualquer pessoa, sendo educados por babás, sendo educadas por professores, somente por professores. A educação, a formação de princípios e valores, elas acontecem dentro do lar. São os pais que fazem isso. Esta é a missão e responsabilidade dos pais. Ali, junto. E não é só junto físico, não. É junto conectado à alma da criança, conectado ao espírito da criança. Quantos pais fazem coisas maldosas e as crianças se afastam deles emocionalmente? É preciso conhecer a alma dos seus filhos, conhecer o que eles querem, o que eles sonham. Respeitá-los. E essa flecha ela é lançada no alvo. Esses guerreiros eram os melhores nisso. Uma pessoa que não fosse boa de pontaria não poderia ser um guerreiro. E aí o texto fala que que o pai e a mãe devem ser precisos nessa pontaria. Apontar ao destino, apontar ao propósito, apontar a algo que a criança vai ser. E você pode pensar assim, mas como que eu vou mostrar isso para a criança? Você vai apontar para a criança o futuro dela. E o primeiro apontamento que deve existir na vida de toda pessoa é que você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para edificar o reino de Deus. Você é importante no reino de Deus. Você é filho de Deus. Acima de ser meu filho, você é filho de Deus. Você tem um valor inestimável. Porque Deus, o Pai Todo-Poderoso, deu o Filho dele para te salvar. Apontar ao destino específico. Não é fazer que seus filhos fiquem ali grudados a você. Não, é fazê-los guerreiros como você. Fazê-los lutadores como você. Mostrar que existem as dificuldades, os desafios, mas juntos nós conseguimos alcançar e vencer. Juntos nós somos fortes. Não somos pessoas fracas que desistem. Nós somos pessoas que avançam. E o que mais incrível no versículo 5 mostra que é feliz quem tem muitos filhos e que eles não serão envergonhados. Por quê? Porque é uma troca. É uma troca que quando você é criança, você precisa muito do seu pai. Quando você é adulto, quando você cresce, o seu pai precisa muito de você. E você faz e você cuida dos seus pais. Isso é lindo, não é? Poucas pessoas podem testemunhar dessa maravilha que tem nesse salmo. Mas eu aprendi que todas as pessoas podem viver isso. Você pode ser o primeiro da sua família a fazer a diferença. Eu ouvi um relato daquela atriz chamada Marilyn Monroe, que ela disse assim: passaram-me de mão em mão, de família em família, família que por alguns dólares disputavam a medíocre oportunidade de me educar, quando na verdade não faziam outra coisa senão me humilhar. Quando a assistente social vinha me ver, ela verificava apenas se eu estava recebendo roupas, mas ela nunca verificou a minha alma, porque ela nem sabia que eu tinha uma alma. Esse foi o relato de uma pessoa que não foi criada dentro de uma família.
Nós conhecemos a história dela. A história dela foi uma história de uma pessoa que vagou por essa vida, achou que a fama era o ápice da vida dela, e a fama simplesmente a destruiu mais do que já estava destruído. Pessoas que nunca conheceram a maravilhosa graça que é ter um lar. Porque quando nós pensamos no casamento, nós sabemos que ele aponta para o futuro, onde existirá um casamento entre Jesus e a igreja. Cada casamento aponta a isso. E cada lar aponta a família que nós fomos inseridos a partir de Jesus. Talvez isso toque muito o seu coração porque você não sentiu nada disso. Talvez quando você ouve essa música que você está ouvindo no fundo, uma canção que me toca, muito bonita, não é? Talvez você ouça essa canção e você fala, isso não faz parte de mim. Faz sim. Você foi inserido na família de Deus. Você pode ser o primeiro da sua casa a reconstruir o lar. Temos aqui que se a gente chamar o Senhor, a Deus, Ele pode nos ajudar nessa construção. Não é mérito nosso, é mérito de Deus. E eu oro por você neste momento. Peço que o Senhor possa te visitar onde você estiver. Se você está vendo a sua família sendo destruída, se você está vendo o caos perto de você, que a fé em Deus, o propósito de Deus, a misericórdia de Deus possa te dar esperanças neste momento, possa te dar forças para você acreditar que você pode ser o primeiro da sua casa a ter um lar, que você pode ter um lar dentro de si e pode edificar isso e mostrar isso para as outras pessoas, que você pode ser o remanescente. Eu creio nessa promessa, que o Senhor possa te abençoar, que a presença do Senhor possa te visitar, que a bênção do Senhor possa vir sobre o seu lar. Se existe alguém doente, que alguém que está enfermo, que possa ser alcançado pela cura. Se existe alguém triste e desanimado, que a força do Senhor possa encontrar como um energético e possa renovar as forças e energia. Se o seu coração estiver cansado, que o Senhor possa te fortalecer neste dia no nome de Jesus, que você possa continuar lutando e acreditando, crendo que o Senhor tem boas notícias para o seu lar, que o Senhor tem uma edificação maravilhosa a construir a partir da sua família, a partir da sua casa. No nome de Jesus, que você possa ser alcançado por esta graça. Amém. Todas as nações, eu e minha casa, a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus.